Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, doador de todo dom perfeito, a Ti seja toda a honra e a glória, porque o Senhor é o único digno. E nós Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque esse é o nosso prazer. Estar na Tua presença, desfrutar, Senhor, da doçura do Teu Espírito Santo. Não existe coisa mais nobre neste mundo do que estar diante do Senhor, usufruindo daquilo que o Senhor nos prometeu, se beneficiando dessas bênçãos redentoras que foram compradas ali na cruz. E aqui estão os Teus filhos, eles deixaram o aconchego de seus lares para vir na Tua casa, para ouvir a Tua palavra, depois de terem cantado hinos em louvor ao Senhor. Agora estão prontos a ouvir a palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Meu Deus, eu sou apenas um barro, mas Tu és o grande oleiro, e o Senhor é aquele que pode e conhece as necessidades de cada um dos Teus filhos. Se o Senhor estivesse aqui fisicamente, o Senhor diria exatamente aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, mas o Senhor está aqui na forma do Espírito Santo, e o Senhor conhece o coração e a necessidade dos Teus filhos. Usa-me, Senhor, e unja meus lábios e a minha mente e o meu coração para transmitir o Teu recado, Senhor, ainda que seja apenas em poucas palavras, mas que venha direto do Teu trono para o trono do nosso coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai, com humildade. Pedimos isto em Teu santo, precioso nome. Amém, Senhor, e amém. Boa noite, irmãos, boa tarde. Que Deus prossiga abençoando cada um. Prossiga, porque nós já somos um povo abençoado, porque temos crido no Evangelho, aceitado o Evangelho do Reino. Aproveitando que estamos de pé, quero ler a Bíblia em Romanos, capítulo 9, versículo 6 até o versículo 14. Nós ouvíamos hoje na escola dominical o pastor falando, lendo a mensagem, comentando, ouvindo, recebendo e agindo. E eu quero meditar um pouco baseado também nessa mensagem, algo que veio ao meu coração, e eu creio que Deus vai falar conosco nessa tarde. Diz a palavra de Deus: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendências de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal,
para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Amém. Senhor Deus, abençoa, Senhor, os nossos corações, vivifica a palavra que foi lida em nossas almas, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém, Senhor, e amém. Que Deus abençoe, podeis assentar. Então, o título da nossa meditação é o mesmo da mensagem: ouvindo, recebendo e agindo. Nós ficamos contentes por ouvir a palavra de Deus. Fiquemos alegres, nos regozijamos quando ouvimos a palavra. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas nós aprendemos que só ouvir não é o suficiente. Nós temos que receber a palavra e ir mais fundo concernente a isso, é agir concernente à palavra. E então a palavra terá resultado nas nossas vidas. Se nós apenas ser ouvintes, isso não vai levar nós à posição que Deus quer que nós chegue. Só apenas ouvintes. Nós temos que fazer como disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra no coração é receber a Cristo, e Cristo vivendo em nós, nos dará condição de agir segundo a palavra de Deus, agir dentro da vontade de Deus. E Deus, o que Ele espera de cada um de nós é que nós haja. No tempo que nós estamos vivendo, nós vemos o mundo em plena ação, mas Deus tem que ter os seus também em plena ação. O profeta diz na mensagem Fé em Ação, ele diz assim: o que precisamos hoje é de fé genuína colocada em ação. Sim, Senhor, nós precisamos de fé real e de homens que ousem colocar a palavra de Deus em seus corações e aplicá-la em si mesmos. Você tenta aplicar a palavra a alguma geração passada, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus para sempre. Ele nunca falha. Ele é o mesmo em princípio. Ele é o mesmo em poder. Ele é o mesmo hoje à noite, como ele era quando caminhou pelas praias da Galileia. Aparece todas as noites aqui na plataforma e prova que ressuscitou dos mortos. Amém? Você não tem que tomar nenhuma história sobre isto. É um fato do tempo presente que nós vemos. Amém? Alguns dias atrás, uma mulher se levantou da cadeira de rodas. 2 homens receberam a visão. O poder de Deus desceu revelando coisas e segredos dos corações, chamando para as reuniões e coisas, o que é uma prova infalível de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Oh, que coisa! Tira o osso da galinha e coloque uma coluna dorsal nas suas costas. Quando você chega a descobrir que Jesus
Nós realmente temos um fato que ele ressuscitou dentre os mortos e está aqui nesta noite, provando estar vivo. Ação, sua fé colocada em ação. Que bem te fará ler sobre um Deus histórico, se ele não é o mesmo Deus hoje? Que bem fará ler sobre George Washington, se ele está morto e sepultado? É somente um fato histórico, mas Jesus ressuscitou dos mortos e é o mesmo hoje. Do que adianta pintar um fogo para um homem que está congelando, mostrar para ele uma pintura de um fogo bem quente, se ele estiver se congelando? Isso é uma coisa do passado. É através disso que pessoas estão tentando mantê-lo vivo hoje. Não é de se admirar que tenhamos uma religião falida na América. Não é de se admirar que a revista esteja dizendo que as coisas espirituais são uma farsa. É porque eles falharam em representar a coisa correta. Para eles estão tentando ensinar para eles sobre um Deus histórico. Mas o que precisamos hoje é de um Deus ressurreto e ativo agora mesmo, para fazer o que for que ele prometeu que faria, para confirmar sua palavra. E nós precisamos de representantes na audiência que estejam querendo descansar suas almas em qualquer palavra que Deus disse e colocá-la em ação. Amém. É isso que precisamos hoje. O que precisamos é de homens e mulheres que parem na linha de frente e chamem o diabo de mentiroso e digam: Jesus Cristo te destituiu e te tirou todo o direito que você tinha. Eu estou em Cristo Jesus, e o mundo me pertence. Amém. Agora nós temos ouvido muito a respeito do que Deus é capaz de fazer. Nós temos recebido isso com alegria, mas o que está faltando é colocar isso em ação. E o profeta, ele diz aqui na mensagem, ouvindo, recebendo e agindo, ele diz no parágrafo 91, é disso que a igreja precisa. Nós ouvimos, nós recebemos, mas nós temos medo de entrar em ação nisso. É esse o problema com os doentes. Ontem à noite aqui, bem que o Espírito Santo estava batizando em todo lugar, eu disse: ponham as mãos uns sobre os outros. Vocês, quantos crentes, todos coloquem as mãos. Imponham as mãos uns sobre os outros. Então você precisa entrar em ação depois disso. Louve a Deus simplesmente. Saia e diga: é isso. Entre em ação. Isso é tudo. Você diz: bem, eu tive que tomar tantas pílulas. Bem, você teve, mas não agora. Vê? Entre em ação nisso. Creia nisso com todo o seu coração. Apenas continue seguindo em frente, sem se deter. Então nós vemos, irmãos, que a palavra ouvir, ela quer dizer entender, perceber, pelo sentido do ouvido. Nós não teríamos fé se nós não ouvíssemos falar a respeito do poder de Deus. Nós não ia crer na mensagem se nós não ouvíssemos da mensagem, falar da mensagem. Mas vemos que se você está aqui nessa noite, ou nesse entardecer, é porque um dia você ouviu a voz de Deus. E quando você ouviu, você entendeu que essa voz era a voz de Deus. Porque se você não entendesse que era a voz de Deus, você não tinha aceitado. Mas se você aceitou, você reconheceu, e você recebeu a palavra, e você simplesmente decidiu ser um crente em Cristo. Mas agora Deus está esperando que nós, eu e você, vá um passo a mais, dê um passo a mais, vá um pouquinho mais adiante. Porque o profeta disse: se aquele animal, o boi, ele reconhecesse a força que ele tem,
ele não se deixaria ser dominado pelo homem. E o profeta disse que quando a igreja de Cristo, ela realmente reconhecer quem ela é, ela se tornará um exército invencível. Não haverá mais espaço para ela nessa terra. E nós vemos que o arrebatamento está às portas. Há sinais que declaram isso. E Deus quer que a sua igreja entre em ação. Nós já temos ouvido a mensagem. Nós já temos ouvido os testemunhos do que Deus é capaz de fazer. Deus já ressuscitou dos mortos e está vivo entre nós. Ele já fez com que o paralítico andasse. Ele já deu vista ao cego. Ele já fez o surdo ouvir. Ele já salvou o perdido. Ele já curou o doente. Mas Ele quer que a sua igreja reconheça o poder que ela tem. Agora, para que nós chegue a essa posição, é preciso nós submeter-se a algo. Para que nós chegue a esse nível, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Para que nós chegue a essa vitória, é preciso nós realmente almejar como Jacó almejava o direito da primogenitura. Mas Jacó só almejou o direito da primogenitura porque ele entendeu o valor que a primogenitura tinha. Enquanto Esaú desprezou porque ele não entendeu o valor que aquilo tinha. Como nós ouvíamos esta manhã, que o primogênito, ele tinha direito mais do que os demais. Ele podia possuir uma herança a mais, uma parte a mais na herança. Ele era o sucessor do pai. O primogênito tinha esse direito. E ele também, o primogênito, estava na linha dos sacerdotes. Mas Esaú não deu valor para isso. Mas Jacó ouviu, e ele recebeu isso, porque a palavra receber, o dicionário diz que é aceitar, tomar, admitir. Jacó aceitou. Amém. E então ele agiu. Ele começou a lutar. Ele perdia o sono. Ele não tinha sossego enquanto ele não alcançasse. E quando a igreja realmente chegar a esse sentimento, ela fará como aquele homem chamado Robertson, que entrou no meio de um milharal, desejoso do Espírito Santo. E ele disse: eu não sairei daqui enquanto eu não recebê-lo. E se o Senhor não me batizar com o seu Espírito, quando o Senhor voltar, o Senhor encontrará neste lugar um monte de ossos. Serão os ossos de Robertson, porque eu não vou sair daqui enquanto eu não adquirir esta marca. Ele reconheceu, ele ouviu falar dos efeitos benéficos que o Espírito Santo trazia na vida de um homem. Ele atou isso em seu coração, e ele disse: eu preciso correr atrás disso, eu preciso alcançar esta bênção. O profeta disse: mas o grande problema da igreja é que ela não sabe quem ela é e os direitos que ela tem. Às vezes você vê pessoas sendo humilhadas, pessoas leigas sendo humilhadas por pessoas mais cultas. Você vê no trânsito muitos policiais, às vezes, humilhando aquele condutor, porque ele não entende nada de lei. Ele não sabe os direitos que ele tem. Mas ele não tem, aquele policial arrogante não tem
coragem de dizer isso para um advogado, porque o advogado tem conhecimento da lei, ele sabe até onde ele vai, mas os mesmos direitos que o advogado tem, qualquer cidadão tem. O mesmo direito que o intelectual tem, o leigo tem. Mas é preciso reconhecer, saber. Mas para que nós saiba, nós precisamos ouvir, receber, guardar isso, para que quando chegue a hora do teste, nós entremos em ação contra Satanás. Agora nós vemos, irmão Josué, ele ouviu falar de uma terra que manava leite e mel. Ele estava ainda no Egito, quando recebeu a promessa, e eles saíram em direção a essa terra, chegaram em Cádiz Barneia, e ali foi enviado aqueles 12 espias, para espiar a terra, e quando aqueles homens entraram ali na terra, eles viram, provaram que a terra era boa. Eles tomaram um cacho de uva, que para poder transportar precisava de 2 homens. Você nunca viu isso na vida? Eu nunca vi um cacho de uva que precisa de 2 homens para transportar. Mas Josué e Caleb viram isso, e aqueles 10 espias viram isso. Josué provou que a terra era boa. Ele já tinha ouvido falar dessa terra que manava leite e mel. Agora ele viu com seus olhos, como Jó disse: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Nós não precisamos de ver para crer, mas Deus quer se manifestar para a sua igreja ver que Ele é real. Deus quer agir, se manifestar através de homens e mulheres. Então Josué e Caleb voltaram ouvindo o murmúrio daqueles 10 espias, dizendo: realmente a terra é boa, mas nós não podemos porque lá há gigantes. Não tem jeito, esse problema é intransponível, essa barreira não tem mais volta, isso não tem mais cura, isso não tem mais solução. E eles transmitiram isso para o resto da congregação. E o que aconteceu? Estava bom da garganta, não sei. Mas eu estou ouvindo, estou recebendo, eu estou agindo. E esse problema não vai me deter, porque nós não pregamos um Deus histórico. O Deus que nós pregamos é esse de Hebreus 13:8. Aleluias! Então Josué simplesmente disse: nós não podemos, mas o nosso Deus. Eu não posso, mas tem um que pode. Eu ouvi dessa terra, eu recebi, eu aceitei ela no meu coração, e agora eu vou agir. Os 10 espias diziam: mas há gigante, Josué. Eu não estou olhando para o gigante, eu estou olhando para aquilo que Deus falou, que a terra é nossa. Agora veja, irmãos, na mensagem As Águias de Deus,
profeta diz: certa vez, um homem estava chocando. Um homem estava chocando uma galinha. E ele não pôde encontrar ovos suficientes. Então, ele encontrou um ninho de águias, ou um ninho de águia, e subiu e apanhou o ovo da águia, e o colocou debaixo da galinha. E quando aquela turma, ou ninhada, chocou, aquela águia era um sujeitinho engraçado, diferente do resto daqueles frangos. Isso é mais ou menos a maneira que isso chega de cada ninhada. Exatamente da maneira que acontece, isso é verdade. E aqui estava ela, um sujeitinho de aparência estranha. Ela não podia compreender o cacarejo da galinha. A velha galinha ali fora, num monte de esterco no quintal. Nós vamos ter um jantar social nesta noite. Nós vamos fazer tudo isso, assim, cluck, cluck, cluck. Os dias dos milagres passaram. Não existe tal coisa como cura divina. Cluck, cluck, cluck. Comendo aquela coisa suja com as velhas, com aquelas coisas sujas, com velhas festas de jogos ilícitos, de cartas, tirando as roupas e tudo mais, assim, televisões e todo tipo de bobagens. Aquele sujeitinho era uma águia, aquilo não se encaixava nele, aquilo fazia vomitar ao sentir o cheiro. Puxa, eu nunca farei aquilo, andando por ali. Puxa, ele era um sujeito de aparência estranha. Ela disse: ó, venha, querido, nós vamos ter uma grande festa nesta noite, e vamos servir. Ele não queria nenhuma daquelas coisas. Ele andou por ali e pensou: eu sou um pato de aparência estranha aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Quando um homem nasce para ser um filho de Deus, velhos credos e denominações nunca o satisfarão. Não, senhor. As coisas do mundo, jogos de basquetebol, festas, jogos de cartas e todos esses tipos de diversões que as igrejas modernas têm hoje em nossos dias, não é de admirar que eles estão afligidos. Onde está Deus? Eles molestaram Deus para longe deles. Isso é exatamente certo. Sim, senhor. Galinhas gostam daquele tipo de coisas, mas águias não. Isso não é alimento para a águia. Ali andava ela por ali, puxa, todas elas olhando ao redor, todas correndo para este e aquele lugar. Ela ciscava uma coisinha imunda, e elas ciscavam umas coisinhas imundas, corriam e comiam aquilo. Venha, vamos, se una conosco. Mas ele é uma pessoa preparada, sim, senhor. Ele não queria nenhuma daquelas coisas. Não lhe parecia corretas, não cheirava bem, não tinha o tipo correto de atmosfera por ali. Ele não gostava daquilo de forma alguma. Ele disse: não. E certo dia a velha mãe águia veio procurá-lo. Estou tão feliz por ele ter vindo por mim. Ela voou sobre o galinheiro, olhou lá embaixo e ela viu o seu pequenino. E ela gritou, ela disse: querido, você não é uma galinha, você é meu. Agora, quando essa mãe águia gritou: você, queridinho, não é uma galinha, aquela águia no galinheiro ouviu a voz. Mas um urubu podia gritar, ele ia ouvir a mesma coisa. Mas aquela águia ouviu, reconheceu. E ela disse: esse som é familiar. Embora ela nunca tinha ouvido antes o grito de uma águia. Mas quando ela ouviu o grito da mãe águia, ela disse: esse som é familiar. Porque ela tinha natureza de águia. Embora estava vivendo no galinheiro, ela era uma águia. Ela nunca foi uma galinha. Por isso as coisas que as galinhas faziam não serviam para ela. Você nunca foi uma galinha. Você era uma águia. Viveu por um longo tempo lá fora. Mas um dia o grande pai águia fez um voo rasante e disse: queridinho celeste, queridinho Antônio,
Você ouviu a voz, reconheceu e entrou em ação. Oh, eu gosto disso. Querido, você não é uma galinha, você é meu. Quando ela ouviu aquela voz, ela olhou para cima. Aquilo soou bem. Sua natureza era de águia. Sua natureza. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Ela gritou de volta. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se o fizer, o amor de Deus não está em você. Amém. Ela disse, isso soa bem. Quando eu voltar, querido, você pode pular. A única coisa que você tem que fazer é bater suas asinhas de fé. Isso te levará. Ela tinha asas, mas ela precisava pôr essas asas em ação. Você tem fé, mas você precisa pôr em ação. Depois de ouvir, reconhecer a voz da mãe, ela agora precisava entrar em ação. Como sairei disso, mamãe? Apenas bata suas asas. Isso é tudo. Você sairá imediatamente. Somente use sua fé e pule para isto. Comece a bater as asas, porque para começar você é uma águia. Você é uma águia para começar. Bata suas asas. Ela planava por cima. Aí embaixo onde você está, você parece com um dos meus. E o sujeitinho deu salto e pulou umas 4 ou 5 vezes. Você sabe, como se ele estivesse batendo suas mãozinhas ou asas juntos assim. E a primeira coisa que você sabe, ele tirou seus pés do chão. Você sabe o que ela fez? Esta águiazinha, ela se colocou bem em cima do mastro do celeiro, no meio da grande denominação pentecostal. Sabe de uma coisa? A mamãe águia voou ao redor outra vez. Ela olhou em sua, de calças compridas, cabelos cortados, face pintadas. Disse, querida, você parece mais com um abutre pentecostal do que com uma águia pentecostal. Você terá que se lavar um pouquinho mais do que aquilo. Ou não posso nem mesmo chegar a você. Eu não tenho intenção de ferir seus sentimentos, mas eu quero tosquiar algo de você. Deixe-me lhe dizer, irmão, o que a igreja pentecostal necessita é uma limpeza, do púlpito aos bancos. Isso é exatamente certo. Pondo de lado o peso, não é de se admirar, porque não temos reavivamentos, comendo coisas de abutres, ficando em casa à noite para assistir algo favorito na televisão, em vez de ir para a reunião de oração, usando essas velhas, mulheres usando essas roupas e homens tomando drink socialmente e contando piadas sujas e coisas entre uns e os outros. O que você quer dizer, homem? Deus nunca pode descer numa confusão de coisas como estas. Você pode ter as maiores igrejas que existem no país, você pode ter mais dinheiro do que jamais teve, aquilo não tem nada a ver com isso. Você pode se associar com aquilo que você chama de um povo intelectual melhor, você pode usar roupas melhores, mas irmão, Deus deseja um coração limpo e mãos limpas. Ele deseja uma igreja limpa, então Ele pode se mostrar. Nós queremos ver Deus agir, mas para que Ele se mostre, precisa de uma igreja limpa, um coração limpo, mãos limpas. Então o Deus limpo, santo e verdadeiro desce, e quando Ele desce, os milagres acontecem. E quando Ele desce, as curas acontecem. E quando Ele desce, as libertações acontecem. E quando Ele desce, as transformações de vidas acontecem. E quando Ele desce, os lares são mudados, as vidas são mudadas. Mas para que Ele desça, precisa tomar posição. Para que Ele desça, precisamos tomar posição.
Estou terminando. Eu só quero entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Os irmãos sabem que é um tempo de separação. Irmão Brana diz nessa mensagem: para que Deus pudesse cumprir a promessa com Abraão, ele teve que se separar de Ló. Para que Deus cumpra a sua promessa com a igreja, ela tem que se separar do mundo. E quando a igreja se separa do mundo, é natural que ela se aproxima de Deus. Quando você se afasta do mundo, você se aproxima de Deus. Quando você se afasta de Deus, você se aproxima do mundo. O tempo está à mão, irmãos. A intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda está brilhando intermitentemente. Deus não está de brincadeira. Deus está querendo posicionamento. Deus quer que sua igreja se posicione. É tempo de posicionamento. 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 Deus está clamando. Deus está pedindo para que haja limpeza. Limpeza na igreja. Tempo de posicionamento. Tempo de posicionamento. Vai haver cura no nosso meio, mas precisa posicionamento. Vai haver transformação, mas precisa posicionamento. O sobrenatural vai agir, mas precisa posicionamento. Você ainda verá o paralítico andar entre nós, mas teremos que se posicionar. Tempo de posicionamento. As críticas não virão de fora, virão de dentro. Mas aqueles que estão representados em Jacó, eles se posicionarão. Eles se posicionarão. E quando eles se posicionarem, vocês vão ver algo como nunca viram. Vocês vão ver os cachos de uva como nunca viram. Oh, aleluias. 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 Jesus Cristo está aqui. Ouvindo, recebendo e agindo. Isso aqui, irmãos, não é apenas mais um título. Isso aqui é o recado de Deus. Não é mais um título. Deus está dizendo que nós já temos ouvido, nós já temos reconhecido, recebido, mas nós precisamos agir. Este é o final de mais um ano. É o final de mais um ano. Deus quer algo mais de você e de mim. Deus quer algo mais de você e de mim. Deus quer que nós sejamos mais do que membros de igreja. Deus quer que nós sejamos mais do que membros de igreja. O profeta disse que Esaú era propriedade da igreja,
Mas nós não podemos ser propriedade de igreja. Nós temos que ser propriedade de Deus. Propriedade de Deus. E quando você é propriedade de Deus, quem domina sobre você é o seu dono. Na sua propriedade, quem manda é você. Na propriedade de Deus, quem manda é Deus. Paulo disse: já não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo já se fez novo. Deixa eu ler novamente o que o pastor leu esta manhã. Essa mensagem tem me feito tão bem. Eu não estou dizendo essa apenas, a mensagem. Todas as mensagens. Jacó. Isso significava muito para ele. Isso significa muito para você. Tem que significar mais do que tua própria vida. Tem que significar mais do que teu próprio dinheiro. Tem que significar mais do que tua própria posição. Tem que significar mais do que teu próprio nome. Tem que significar mais do que tua própria família. Tem que significar mais do que tua própria mãe. Tem que significar mais do que teu próprio pai. Tem que significar mais do que teu próprio trabalho. Tem que significar mais do que qualquer coisa. Isso significava muito para ele. Mas a primogenitura não significava nada para Esaú. Francamente, ele a desprezou. E eu digo isso com toda a reverência. Seus filhos ainda a desprezam. Qualquer um que despreza a primogenitura está representado, é filho de Esaú. Porque os filhos de Jacó, eles amam a primogenitura. Eles choram pela primogenitura. Eles lutam pela primogenitura. Eles suspiram pela primogenitura. Eles são aqueles, desde que é o 9, que estão gemendo e chorando, por causa das abominações que se cometem na cidade. Eles não estão conformados com a promiscuidade. Eles não estão conformados com a imoralidade. Eles não estão conformados com a sujeira, o pecado. Eles estão gemendo e chorando. E o que diz a Bíblia? Antes que aqueles homens com armas destruidoras passassem, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na mão, passaria pelo meio da cidade, e ele procuraria apenas aqueles que gemiam e choravam. Ele estava procurando apenas aqueles que gemiam e choravam por causa das abominações. Esse é o final de mais um ano. O ano de 2003 está findando. Quem está gemendo e chorando por causa das abominações que se cometem na cidade? Cele aqueles, comece marcando pelo meu santuário. Pelo meu santuário. E o homem do tinteiro, ele está aqui nesta noite.
Ele quer realmente saber. Não é gemer apenas com os lábios, é gemer com a alma, é gemer com o coração. Não é gemer só na igreja, é gemer em casa, é gemer no trabalho, é gemer na rua, é gemer em qualquer lugar. Isso é certo. Ele desprezou, porque eu tenho que fazer isso, porque eu deveria receber o Espírito Santo. Eu sou tão bom quanto você, minha religião é tão boa quanto a sua, porque eu tenho que passar por tudo isso aí. Eu sou tão bom quanto você, eu vou à igreja, eu tenho meu nome no livro, eu sou fulano de tal. Isso é o que você é, mas o que você é diante de Deus? Você tem que ser nascido de novo, com mentalidade espiritual. Então a primogenitura não significava nada para Esaú, ele a desprezava. E o crente carnal hoje ainda despreza aquele direito de primogenitura. E a primogenitura é o Espírito Santo. Nós sabemos disso. E o crente carnal a despreza. Oh, ele diz, aqueles dias são passados, não há mais tal coisa como receber o Espírito Santo. Isso foi lá atrás, no tempo dos apóstolos. Eu ouvi um grande homem afirmar certa vez em uma boa igreja. Ele disse: o Pentecostes foi apenas o andaime para a construção. E ele disse: então depois que o edifício está pronto, bem, não se necessita mais de andaime. Então no final do culto, eu vim para apertar a mão desse grande homem. Eu disse: eu quero cumprimentá-lo por sua mensagem nesta manhã, doutor. Eu disse: eu concordo com você que o Pentecostes foi o andaime, e enquanto estivermos construindo, nós ainda temos que ter o andaime. Isso é certo. O andaime é a última coisa a ser tirada, até você pôr fim na torre. O ponto mais alto, você ainda tem que ter o andaime. Eu estou feliz nesta noite por estar trabalhando na construção, de pé no andaime. Então você não está. Se eu estou pregando aqui, é porque é um andaime. O andaime é o Espírito Santo. Agora nós encontramos que essa primogenitura significava tudo para Jacó. Agora ele não se importava com nada mais exceto aquela primogenitura. Ele não se importava com o que lhe custasse. Se fosse um prato de lentilhas, ele estava feliz em devolvê-lo para Esaú. Assim também é com qualquer homem ou mulher que for ordenado para a vida eterna, que Deus chamou para a vida eterna. Ele está disposto a abandonar qualquer coisa do mundo, para obter essa primogenitura. Você pode chamá-los do que você quiser. Você pode lhes dizer que eles perderam a cabeça, ficaram doidos, que eles são um bando de santos roladores. Eu não me importo do que você os chame. Eles estão buscando essa primogenitura. Isso significa mais do que qualquer outra coisa. Eles estão em busca dessa primogenitura. Não interessa como eles devem obtê-la. Eles estão prontos para obtê-la. Uma mente carnal quer que Deus dê essa primogenitura ao seu nível. Para mim, eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós a encontramos no nível de Deus. Eu não me importo com o que eu tenha que fazer, ou o que tenha a dizer, ou como eu tenha que agir. A única coisa, eu a quero. Isso significa mais que minha popularidade. Isso significa mais que meu trabalho. Isso significa mais que minha mãe. Isso significa mais que minha mulher, mais que meus filhos, mais que todos os amigos que eu tenho. Deixe-me ter esta primogenitura. Não me importa o que eu tenha que pagar. Eu quero encontrar Deus em seus requisitos.
o que quer que ele requeira, se é cair no pó, se é falar em línguas, se é correr pelo edifício e agir como maníaco, ou ficar de ponta cabeça, não me importa o que seja, contanto que eu a consiga tê-la. Essa é a questão principal. Esse é o povo de mente espiritual. Eles querem a primogenitura. Seja como for, eles a querem. Então logo eles a consigam, isso provoca a mesma reação que houve naquela família. Finalmente vai chegar a um ponto onde virá uma separação. Um homem terá de obter. Se ele obtém essa primogenitura, ele vai ter que se separar do mundo, exatamente como Jacó teve que se separar. Meu Deus, às vezes isso significa caminhar sozinho. Mas se você realmente é sincero, e você realmente recebe o direito de primogenitura, você não se importa de caminhar sozinho. Se os vizinhos não te considerem mais, se os vizinhos não te convidarem mais para o jantar, se ninguém quiser ter mais nada com você, que diferença isso faz para você? Contanto que você tenha o direito de primogenitura, essa é a principal conquista de sua vida. Contanto que eu seja nascido do Espírito Santo, que diferença isso faz? Desde que eu esteja no meu caminho para o céu, que diferença faz o que as pessoas dizem? Contanto que eu esteja caminhando no Espírito. Todos os que são nascidos do Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, sempre caminhando na minha luz da santidade e limpeza. Posso perder todos os meus bens, não pode tocar. E os meus amigos se afastarem. Porém eu sei, bem certo estou, há sempre alguém ao meu redor para me guiar. Outra vez se verão a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Quanto tempo, irmãos e irmãs, nós ainda temos? Ninguém sabe. Nós estamos caminhando. E hoje é um dia a menos. Um dia que estamos mais perto daquele grande dia. Nós podemos sentir a brisa. Estava falando com o irmão e dizendo, tudo está acontecendo tão rápido. Coisas que nos surpreendem. Esse é o fim, diz o profeta nessa mensagem. É o fim da estrada para a igreja. O que nos espera é o arrebatamento. Igreja de Deus, no nome de Jesus Cristo, eu digo isso. Não brinque de ser um crente. Não brinque de vir à igreja. Não brinque com a mensagem que você tem recebido. Pode ser que eu não tenha oportunidade de pregar mais aqui na igreja esse ano. Mas eu deixo o meu recado. Em nome de Jesus Cristo. Se você e eu não levarmos mais a sério aquilo que nós temos ouvido, saindo desse púlpito, nós vamos ser decepcionados.
Pai celestial, eu te agradeço, Senhor, por colocar diante dos teus filhos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o que eu tinha pedido para ao Senhor era que o Senhor nos desse a graça. E que pessoas saíssem aqui deste culto preocupados em serem melhores cristãos. E eu oro, Senhor, para que o Senhor faça com que essas poucas e mal pronunciadas palavras penetrem no mais profundo de cada coração. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter enviado uma mensagem e ter, Senhor, levantado um ministério nessa cidade, o qual tem nos ajudado a se posicionar como cristãos. Eu oro pedindo para que o Senhor faça com que cada irmão compreenda o que isso significa. É mais do que mais um sermão. É uma mensagem do Senhor, nos dizendo que devemos se posicionar. O Senhor deseja se manifestar entre teu povo, mas para que isso aconteça, precisa-se haver limpeza, precisa-se se posicionar. Tira de nós todas as escórias, tira de nós tudo aquilo que atrapalha, tira de nós tudo aquilo que impede do Senhor se manifestar mais profundamente. Pai, eu peço que o Senhor comece por mim nessa noite. Não me deixe, Senhor, perder meu tempo quando estamos no fim do tempo. Ajude-nós, Senhor, realmente se colocar sobre o teu altar, em desespero de alma, e clamar, Senhor, como Jacó clamou ali no vale de Jaboque. Que homens e mulheres, pais e mães, moços e moças, esposos e esposas se unam neste entardecer do tempo, da era, e clamem com a alma, clamem com o coração, dizendo: não passe de mim, Senhor, não passe de mim, Senhor. Ainda que eu tenha que comer o pó, eu quero alcançar o direito da primogenitura. Ainda que tenha que correr pelo edifício, eu a quero, Senhor. Ainda que tenha que perder o prestígio, perder alguns amigos, eu a quero, Senhor. Eu a quero, Senhor. Eu a quero de qualquer maneira. É tudo que eu quero, Senhor. É tudo que eu quero, Senhor. É que isso se assente na minha alma, é que isso se assente no meu coração. É este presente de Natal, Senhor. É mais do teu Espírito Santo, é mais da tua presença na minha vida, é mais da tua presença na vida desta igreja, Senhor. Que aquele reavivamento venha tirando toda a sujeira do nosso meio, ó Deus, e que o teu grande poder se manifeste, libertando, curando, transformando, mudando o nosso modo de viver, Senhor. Ó Deus, eu peço isso em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa realmente se compadecer de nós e olhar com teu olhar de misericórdia. Olha por nossos jovens, Senhor. Olha por nossas crianças, Senhor. Oh, que cada um possa fazer um voto, Senhor, neste final de ano, quando este ano está findando, que cada um possa renovar seus votos matrimoniais, dizendo: eu quero ser um melhor cristão, eu quero estar mais diante do altar do Senhor, eu quero que o Senhor me eu quero que o Senhor me quebre, molda-me, faça. Tu és o oleiro, Senhor, eu sou o barro, Pai. Quebra-me, Senhor, quebra-me, molda segundo a tua vontade, até que a tua vontade perfeita se cumpra em mim. Eu não quero viver uma vida, Senhor, de qualquer maneira,
mas quero viver uma vida que te agrade, uma vida que dê testemunho do teu evangelho, uma vida que por si mesma pregue alto para aqueles que vivem ao meu redor. Oh Deus, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada coração desta audiência visível e da audiência invisível também. Que o teu Espírito Santo possa tocar em cada coração. Toque, Pai, toque pelo teu poder. Nós oramos, Senhor Deus, nós desejamos um reavivamento, nós desejamos algo do Senhor, algo genuíno, algo real, o mover do teu Espírito, aquele poder vivificador. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa realmente, Pai, fazer com que esta palavra fique gravada nas tábuas de cada coração, em nome de Jesus. Pastor Febrônio. Você tem reconhecido ouvindo, reconhecendo e posicionando, agindo, né? E é tempo de posicionamento. Posicionar para o arrebatamento. Posicionar para o sobrenatural também. Posicionar diante de Deus. Eu estava ouvindo o irmão Brana, ele orando, ele dizendo: Senhor, me converta cada dia. Você não é convertido, sim, mas cada dia mais crente, cada dia mais posicionado. E para chegar à plena adoção, não se chega sem o posicionamento. Ouvir, temos ouvido. Reconhecer, temos reconhecido. Agora é hora de quê? Ação. Agir. Você deva simplesmente defender os direitos que Deus tem vos dado, te dado. E tão certo como Deus é Deus, Ele tem uma igreja que vai se posicionando à medida que vai ouvindo, vai recebendo e vai tomando posição na fila. Incline suas frontes. Preciosíssimo Pai, eterno Deus, o que viemos fazer na Tua casa é ouvir a Tua palavra e temos ouvido, reconhecê-la e tomar posição, Senhor, por ela. Quando Noé ouviu, Noé tomou posição por ela. Quando Abraão ouviu, tomou posição. Quando Paulo ouviu, tomou posição. Cada um deles tomaram posição, Senhor. Não foram somente ouvintes e não ficaram somente dizendo, eu reconheço que é, mas eles agiram, Senhor. Permita que esta igreja possa em tudo agir, cada irmão, cada irmã, cada criança, homem, mulher, moço, moça, ó Deus, agir de acordo, Senhor, com aquilo que tem ouvido e recebido. Eu peço que o Senhor abençoe.
Eu peço que o Senhor ponha em cada coração esse desespero, Senhor, por mais do Espírito Santo. Este direito da primogenitura, que é o Espírito Santo, que está à mercê de cada um. Ó Deus, que cada um possa desejar, se importar, como Jacó chorava, preocupava e pensava de um meio como obter. E ao fazer isto, ele demonstrava a fé que ele tinha na promessa. Enquanto Esaú nasceu com todos os privilégios e não deu o devido valor. Mas, ó Deus, tu tens trazido homens, mulheres lá do mundo, tu tens trazido o teu povo, Senhor, lá do meio da escuridão. Permita que cada um, Senhor, possa ser como Jacó, esteja representado em Jacó. Ó Deus, que de uma forma ou de outra demonstra esta fé, mostrando a sua preocupação, vamos dizer, se arrastando, mas querendo mais de Cristo na sua vida, mais de Deus, mais do Espírito de Deus, mais vida com Deus, se internar, se aprofundar mais e mais em Deus. Deus querido e eterno, eu rogo que o Senhor nos abençoe nesse instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.